Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Rei dos reis, soberano Senhor, nós estamos aqui como os teus filhos, para ouvir a tua voz e a tua direção e ouvir o teu Santo Espírito. Que o Senhor fale conosco nessa noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Em teu santo nome que eu oro, declarando o teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui uma história, uma parábola que Jesus traz ali para os fariseus. E essa parábola, ela faz parte de uma série de parábolas que Jesus anuncia para os fariseus. E todas essas parábolas remetem sobre as atitudes em que os fariseus viviam. E tudo isso começa no capítulo 14, quando Jesus vai na casa de um fariseu e cura uma pessoa ali no sábado. E Jesus começa a conversar com eles e começa a expor como era a vida deles através das parábolas. Nós temos aqui a parábola
das 100 ovelhas. Nós temos a parábola da moeda perdida, que é a dracma perdida, que nós conhecemos. Temos a parábola do filho pródigo e temos a parábola do mordomo infiel. Essas 4 parábolas retratam a vida dos fariseus. E Jesus sempre apontando para a salvação, e Jesus sempre apontando que o pecador tinha espaço debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção. E vamos começar agora aqui. Sabendo disso tudo, Jesus diz que um filho mais novo, ele tinha 2 filhos, e o filho mais novo foi lá e falou: pai, eu quero a minha parte da herança. E isso, né, nós sabemos que a herança sempre serve para nós depois que aquele pessoa que era o nosso testador falece. Dizem, né, que não se existe herança de pai vivo, né? E eu fui procurar, e essa prática no tempo antigo do filho mais novo receber sua parte da herança também acontecia algumas vezes, porque o filho mais novo ele recebia sempre uma menor parte. O filho mais velho recebia 2/3 no caso deles, né, que era só 2. O filho mais velho recebia a porção dobrada da herança do pai, e o filho mais novo recebia uma parte menor. E Jesus contou como foi na parte contemporânea dele, que alguns filhos pediam isso. Só que quando um filho pede a sua herança, ele está desejando assim a morte do pai, falando: eu quero meu direito agora, mesmo com o Senhor vivo, mesmo debaixo da tua tutela. O que aquele filho estava perdendo? Ele estava ganhando a parte da sua herança, o valor, mas ele estava perdendo algo que eu aprendi na minha adolescência, que o momento que nós vivemos mais livres é quando nós estamos debaixo de obediência dos nossos pais. Não existe outro momento de você se sentir mais livre na sua juventude do que quando você vive debaixo de obediência. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu morava de frente para o mar, e minha mãe falava: você pode ir nadar no mar. Eu morei na frente para o mar até os meus 7 anos de idade. E ela deixava eu ir. Não é normal nenhum pai deixar, mas ela fala assim: você tem que nadar num lugar específico. E esse lugar a gente chama lá na cidade, a Elisa gosta de ir lá porque ela nada muito bem, é uma exímia nadadora. Daí ela vai lá no pocinho, é o lugar que você vê assim, é o lugar que tem mais criança, é essa parte do mar lá. Ele é cercado por pedras e não tem ondas fortes. E minha mãe, com aquela idade, falou assim: você pode ir lá. E eu sempre ia no mesmo lugar em que ela falava. E eu podia ir. E isso me dava uma certa liberdade, porque ela sabia que eu ia sempre no mesmo lugar. Na minha adolescência, eu saindo da escola, estava no ensino médio, não sei, adolescência, acho que aquele período da minha vida. Eu estava saindo do ensino médio, da aula, saindo do portão da escola, eu vi uma criança, e a sua mãe, já falei isso aqui também. E a mãe pegou a mão da criança que ia atravessar a rua, e a filha falou: eu sei ir sozinha. E a mãe foi lá e segurou no braço e levou. Muito provavelmente, se a atitude daquela criança sempre fosse parar, olhar para os 2 lados da rua, para atravessar depois de ter certeza que não vinha nada, a sua mãe ia permitir que ela atravessasse a rua sozinha. A liberdade que nós desejamos, né, quando éramos criança e depois da nossa vida adulta, ela sempre vai vir debaixo de obediência. Nós vamos ser mais livres possíveis diante da presença de Deus quando nós agirmos debaixo de obediência. E aqui nós estamos vendo a história de um pai que chegou ao seu filho mais novo e falou: pai, hoje eu quero romper o meu relacionamento contigo de filho.
E aquele pai, com certeza, ele se sentiu triste, porque o filho estava falando, ó, está rompendo o relacionamento. E aquele filho alegre, porque ele conquistou a tão sonhada liberdade. A palavra do Senhor diz que ele foi embora. E indo embora, ele gastou tudo o que tinha. Eu estou falando o que diz a própria pregação, o próprio texto. Mas a primeira coisa que ele sentiu falta foi do cuidado do pai, quando ele acabou tudo. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós podemos em algum momento das nossas vidas, antes de conhecer a Cristo, nós éramos este jovem que pegou toda a herança, tudo aquilo que Cristo proporcionou para nós e não sabíamos, e vagamos neste mundo em busca da tão sonhada felicidade, da tão sonhada conquista em nossas vidas. Só que toda e qualquer conquista que conseguimos neste mundo, em que Deus não está envolvido, em um determinado momento, vai frustrar o homem. Porque a alegria plena só há em quem anda debaixo da obediência da presença de Deus. A felicidade plena em nossas vidas só há em quem anda debaixo da presença de Deus. Então é necessário que, mesmo tendo tudo, encontre o seu Salvador. Na minha empresa eu tenho alguns gestores, e às vezes eu penso em conversar com eles para perguntar o que motiva a vida deles, né? E eu fico pensando, e se eu perguntar isso, e em nenhum momento ele falar Deus, se em nenhum momento ele falar que a força que o impulsiona é o próprio Jesus, ele vai ser comparado àquele homem que falou, eu vou construir outro celeiro para amontoar as minhas riquezas, e assim eu vou ficar mais rico. E Jesus vai estar falando, louco, devia buscar a minha presença, louco, deveria buscar o relacionamento comigo. E isto foi o que este homem estava fazendo, esse filho mais novo. Ele deixou a companhia da presença de Deus, e isso foi o que o pecado fez conosco. Ele nos desligou da presença de Deus e nos deixou sem a companhia de Deus. E toda e qualquer felicidade que o homem tenta traçar neste mundo, sem Jesus, em algum momento ele vai se frustrar. Tem uma canção que diz que quem busca a riqueza perde a alma. Quem busca a riqueza perde a alma, perde a calma e se perde totalmente. E este homem, ele encontrou, depois da comunhão rompida com o Pai, ele encontrou amizades que, de vez de impulsionarem de volta, retornarem ao seu Pai, eles se aproveitaram deles. Eles se aproveitaram dele para consumir tudo aquilo que ele tinha. E ele não perdeu só o dinheiro, irmãos. O filho mais novo, ele perdeu o relacionamento. Ele perdeu todo o caráter que um dia foi forjado pelo seu pai. Toda uma história em que o pai tinha forjado ele debaixo da sua presença, para que ele fosse dono daquela propriedade junto com seu irmão. Ele foi perdendo tudo. E nós, quando não entendemos isso, quantas pessoas estão debaixo da mesma tutela deste pai, estavam dentro da igreja e falaram, eu já conquistei aquilo que eu queria e eu vou embora, né? Uma das coisas que o pastor fala também aqui, né, que às vezes a pessoa ora tanto para ter o carro, e daí Deus dá o carro. Daí eu vi outro pastor usando essa mesma expressão. Daí Deus dá o carro. Daí ela tem o carro, o que ela faz? Vai passear no shopping, porque Deus deu o carro. De vez ela vir por culto, ela, eu tenho meu carro para o meu lazer. Vai passear no shopping, né? Umas pessoas, eu vi um outro pastor falando assim, ó, a pessoa pedia tanto a vida inteira uma casa na praia, e Deus deu a casa na praia. E daí com a casa na praia, o que ela foi fazer? Dia de domingo, ia para a praia. Deus, ele proporcionou algo tão bom que era para alegrar o seu coração, mas o seu coração não estava nos cuidados do Pai sobre a vida dele em intimidade, estava nos presentes que o Pai podia lhe
proporcionar. E na igreja, por que eu disse que aqui tem a história aqui de alguém que você conhece, inclusive uma delas é eu e você? Porque esses filhos narram a nossa história. Um dia nós estávamos desligados, este filho, ele estava desligado da presença do pai e nós estávamos desligados dessa presença. Alguns se ligaram a essa presença e como ele pegou parte da sua herança e falou: eu vou para longe, achando que era o suficiente ter as riquezas deste mundo ou conquistar a fama neste mundo. Mas quando lhe faltou tudo, diz a palavra do Senhor, ele estava no lugar que ele nunca vivenciou. Estava trabalhando, cuidando dos porcos. E Jesus, ele não fala em vão dos cuidados deste homem ser dos porcos, porque como eu disse, ele estava anunciando essa palavra para os fariseus. E os fariseus conheciam a lei, e a palavra do Senhor diz que a carne dos porcos era imunda. E aquele homem começou a cuidar de algo que era imundo, desprezado. Ele se tornou a escória dessa história que eu estou contando. Ele se tornou a pior pessoa. E essa pior pessoa, ela chegou numa parte em que falou: se porventura eu estivesse na casa do meu pai, ele cuida dos seus empregados e nada lhe falta, com certeza ele cuidaria de mim. E nesse ponto, nós um dia fomos este filho, porque ele se arrependeu. Não existe seguidor de Cristo sem arrependimento. Não existe seguidor de Cristo sem passar pelo arrependimento. Cristo nos é apresentado e é exposta a verdade dele sobre nós, e a verdade dele nos traz vergonha por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados, a certo ponto que nós falamos que nos arrependemos e pecamos contra ele. Não existe evangelho sem arrependimento. Se existir uma pregação nesse altar em que não se fale de arrependimento, não está falando do evangelho, não está falando da transformação que Cristo pode dar numa vida. Hoje eu escolhi as 3 canções do louvor pensando nessa ministração, porque uma diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é o nosso direito. A outra diz que ele abriu mão da sua glória. E a outra diz que Jesus é o Filho de Deus. E somente os atos de Jesus podem mudar a história destes 2 filhos, que um dia fomos nós. E esse filho, ele foi conduzido ao arrependimento. Irmãos, o arrependimento em nós, ele causa vergonha, constrangimento. E a palavra do Senhor diz no livro de Tiago, do apóstolo Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sejam sarados. E nós um dia confessamos para Jesus, e nós um dia confessamos para Cristo, e talvez você entenda que isso é suficiente. Sim, é suficiente, porque Ele é que nos perdoa de todo pecado. Mas quando nós expomos as nossas vergonhas uns para os outros, nós somos sarados por completo. E este homem, ele voltou para sua casa arrependido dos seus pecados e disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E ele expôs o seu pecado, mesmo o pai sabendo que era notório. A palavra do Senhor diz que o pai olhou e viu o filho chegando. Isso nos demonstra uma coisa: o pai sempre espera que os seus filhos retornem para a sua presença. O pai sempre espera que os seus filhos voltem, porque antes dessa passagem nós vamos ver a história da ovelha perdida, e diz a palavra do Senhor que ele deixa as 99 guardadas no aprisco e vai em busca daquela que estava perdida para trazer de volta. E o pai sempre aguarda o seu filho. Vai dizer que uma mulher tinha 10 dracmas, uma se perde, ela guarda as 9, ela acende uma luz e começa a procurar, vai à casa até encontrar aquela moeda. E diz a palavra do Senhor que quando ela encontra aquela moeda, ela reúne as suas amigas e festeja. E a palavra do Senhor diz que uma alma tem o mesmo valor para ele sempre vai se alegrar. E o pai estava ali na janela, esperando o dia em que sua alegria seria completa.
O filho aparece, ele sai em busca do filho, o abraça e dá um beijo. O salmo que lemos diz que beijai o filho. O pai corre, abraça o filho e o dá um beijo. E diz para os seus empregados: tragam vestes novas. Irmãos, a Bíblia diz no livro de Apocalipse que Ele irá trocar as nossas vestes. E diz assim que existem homens que andam na sua presença de branco. Um dia as nossas vestes serão trocadas, porque a palavra do Senhor diz que nosso corpo será glorificado. A nossa história será mudada de tal forma que jamais poderemos voltar ao velho homem. E ali aquele homem que estava arrependido, a palavra do Senhor diz que as vestes dele foram trocadas. Porque declarando ali aquela história que passou, ele não tornará mais vivê-la. Nós precisamos ter as nossas vestes trocadas nesses dias pelo Senhor Jesus. E não voltar a viver os mesmos erros. Porque a veste trocada, diz a palavra do Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Naquele momento, aquele homem estava com novas vestes, tendo a sua vida transformada. Daí diz a palavra do Senhor que o pai mandou pegar um anel e colocar em seu dedo. E todos aqueles que vissem agora aquele jovem rico, esse jovem homem, jovem rico, jovem homem, esse filho mais novo, o filho pródigo, e todas as vezes que as pessoas vissem, iam reconhecer: ele é filho. Ele é o filho daquele Senhor. Foi dado de volta a ele o relacionamento com o Pai, o arrependimento dos nossos pecados, o arrependimento dos nossos delitos e a confissão no nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor que nos dá direito de sermos chamados filhos de Deus. E a palavra do apóstolo Paulo vai dizer assim que através de Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Através de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz também que o Espírito Santo é que nos convence de todo o pecado. O Espírito Santo é que nos faz entender que nós somos filhos de Deus. E quando nós estamos com o nosso anel em nosso dedo, ninguém pode duvidar de que somos filhos de Deus. E hoje, nesses dias, hoje aqui nessa igreja, Deus tem trocado as nossas vestes e tem colocado um anel em nossos dedos, para que quando nós possamos estar em nosso trabalho ou no meio da nossa família, nós possamos ser achados ali naquele lugar como filhos de Deus. E depois diz que colocou uma sandália em seus pés. A sandália tem a ver com declarar que ele não era um servo, ele não era um escravo. E também preparava aquele homem para anunciar as grandezas e as benfeitorias do seu Pai. Porque a palavra do Senhor diz que quão formosos são os pés daquele que anuncia o Evangelho. E o apóstolo Paulo declara que a sandália da preparação do Evangelho é colocada sobre nós. Aquele jovem ia contar a sua história para todos, de como seu pai o aceitou de volta. Eu e você estávamos perdidos e o nosso Pai nos aceitou. Eu e você estávamos distantes e Ele nos procurou como uma ovelha e nos trouxe até este lugar. Eu e você estávamos perdidos e Ele procurou em todo lugar até nos encontrar como aquela mulher, para que nós pudéssemos termos achado vida e que nós possamos entender que não existe vida longe de Jesus. Não existe liberdade sem obedecer a sua presença. Não existe. Nós precisamos desejar dia após dia estar debaixo dos cuidados do nosso Pai. Esse filho pródigo, ele teve 3 coisas que transformou a vida dele. Ele se arrependeu, ele se humilhou, confessando os seus pecados, e ele desejou voltar para debaixo da tutela dos seus pais.
O que Deus sempre almejou conosco é um relacionamento. O que o homem sempre almejou desde a queda de Adão é ter um relacionamento com um ser supremo. Só que só existe um Deus verdadeiro. Só existe um Senhor verdadeiro. Só existe um Deus que vai sarar todas as nossas dores internas. Só existe um Deus que vai tratar da nossa alma e vai curá-la por completo. E esse Deus se chama Jesus. Só existe um caminho para que nos faça chegar diante de um Pai valoroso que cuidará de nós por toda a eternidade. E o nome dele é Jesus. Só existe esta pessoa para nos guiar. E quando nós o conhecemos, nós passamos pelo arrependimento e desejamos um relacionamento com o Pai. Este jovem voltou para a casa do pai. E quando o filho volta, o pai se alegra, dá uma festa. E quando o pai se alegra e dá uma festa, o filho o mais velho não estava no local. E ele vê o filho, o pai dando uma festa e pergunta para o servo: o que está acontecendo? E o servo relata aquilo que o pai disse. Seu filho, seu irmão estava perdido, ele voltou. Estava morto, mas reviveu, trouxe vida. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele se arrependeu de deixar a presença de Deus. Ele se arrependeu de deixar a presença do seu pai e retornou para a sua casa. E a resposta daquele homem era como a dos fariseus daquele tempo. E talvez dentro das igrejas evangélicas existam muitos homens, muitos cristãos que têm dado a mesma resposta que aquele homem. Ele que deixou tudo, ele que largou a presença, ele que simplesmente se tornou um grande pecador e começou a declarar o pecado do seu irmão. E tem uma palavra para isso que é legalismo, que era o que os fariseus viviam. Que era um homem que vivia debaixo da tutela de Deus, mas debaixo dessa tutela, simplesmente, ele cumpria as ordens e as instruções, mas não amava a Deus de todo o coração. Os fariseus, eles se orgulhavam simplesmente de falar: eu sigo a lei. Eu sigo a lei. E esse filho teve os mesmos sentimentos de resposta que tinham os fariseus. Tem uma passagem que Jesus diz, eu não me recordo se é uma parábola, em que está o fariseu orando em pé na sinagoga e falando: olha, eu te louvo, Senhor, eu te louvo porque eu não sou pecador como estes homens. Eu te louvo porque a minha vida eu tenho seguido todos os teus mandamentos. Eu te louvo, dizendo isso e orando alto, para que todos aqueles que estivessem ali pudessem ver a grandeza que era a sua própria vida. Enquanto isso, Jesus fala que havia um homem que estava prostrado, orando bem baixinho e pedindo perdão, para que pudesse ser restaurado, para que pudesse ser perdoado. E talvez nas igrejas evangélicas existem tantas pessoas que falam: está vendo aquele homem lá? Pecador. E tem apontado o dedo. De vez de ser aquele que vai abraçar e falar e se alegrar porque ele estava perdido e se arrependeu, expõe o pecado do seu irmão. E a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo que nós devemos exaltar os nossos irmãos acima das nossas próprias necessidades, que nós devemos dar suporte aos nossos irmãos para que eles possam triunfar. E talvez no meio da igreja evangélica ainda tem aqueles que apontam o pecado, não olhando para o seu próprio pecado. A palavra do Senhor diz através de Jesus, pode um cego guiar outro cego. Diz que se você vê um cisco no olho do seu irmão, cuidado com a trave que está no seu olho. E nós precisamos entender que a conduta do filho mais velho, ele estava debaixo da tutela do pai, mas não reconhecia a autoridade do pai e a presença do pai e o relacionamento com o pai que lhe devia ser feito.
Debaixo da presença do Pai ele não tinha relacionamento. E quantos cristãos estão dentro da igreja e não têm relacionamento com o seu Pai? E quantos cristãos estão dentro da igreja e não leem a Bíblia, e não oram, e não buscam a presença do seu Pai? Mas quando vê um pobre pecador que entra à porta se arrependendo dos seus pecados, ele julga os seus pecados, de vez de falar: glória a Deus, mais um pecador que se arrependeu. Estamos numa geração que não está muito longe da geração daquele tempo, que está apontando o pecado à torta e direito, mas não está olhando para si mesmo. Eu vi um pequeno vídeo do irmão falando da queda do pastor, como que é? O marido da Mariana? Do Felipe Valadão. Né? Ele é um pastor famoso e ele começa a falar da queda deste homem. E quando ele começa a falar, com certeza você para e fala assim: opa, o pastor caiu em pecado, né? E você segue: vamos ver a história, né? Vamos ver aonde deu isso. E simplesmente, porque agora eu estou falando como um cristão que estava pronto para ver o pecado ser exposto. Simplesmente aquele homem está andando no culto, pregando, e ele tropeça e cai. Quantos cristãos não param para ver aquele vídeo, para apontar e falar assim: eu sabia que ele ia cair um dia? Quantos cristãos estavam esperando realmente a desgraça da queda daquele homem de Deus, para falar: tá vendo? Não era verdade tudo aquilo que ele vivia. E o rapaz, ele faz uma brincadeira e fala assim, né? O cair é do homem, mas o levantar nesse caso é do obreiro, que o obreiro vai ter que ajudar, né? Mas simplesmente, quantas pessoas não pararam ali para ver essa grande notícia, e talvez de vez de olhar com um olhar de misericórdia, Senhor, se de fato tivesse acontecido, e orar para que aquele homem se restabelecesse, se de fato isso tivesse acontecido, estaria ali para apontar e dizer: eu sabia que ia dar nisso, eu sabia que ia acontecer isso. Esses são os filhos mais velhos que estão dentro das igrejas. Esses são os filhos mais velhos que, de vez de ter um amadurecimento debaixo da presença do Pai, debaixo da tutela do Pai, e ter um relacionamento com o Pai, em buscar a presença do Pai, e dizer: não, vamos ali ajuntar mais filhos que estão perdidos, para que possam se achegar diante do Pai, estão ali esperando a queda de outro filho, para que possam apontar o dedo. Nós estamos numa geração em que nós preferimos ver a desgraça acontecer do que ver a transformação de uma história. E aquele filho, ele preferia que o seu irmão continuasse privado da presença do pai, do que andar com o pai novamente. E ele ainda fica indignado e diz: mas para mim que estava aqui te servindo, eu que fiz todas as tuas vontades, não sou como ele, que deixou, pegou a parte dele e foi embora. O Senhor nunca fez nada. Irmãos, como eu disse, não existe maior liberdade do que estar debaixo dos cuidados dos seus pais, em obediência aos seus pais. Aquele jovem, aquele filho mais velho, ele nunca passou necessidade alguma. O pai estava ali. Se ele errasse nas atitudes, o pai estava ali para orientar, falar: não, faça isso, faça dessa forma, e você vai ver que você vai prosperar. E ele simplesmente pegou todos os conselhos do pai e pensou somente nele. Mas eu disse aqui que tem dois filhos com duas histórias diferentes. Uma pediu a sua parte da herança e foi embora, e gastou tudo que tinha, e se arrependeu dos seus pecados. Um ficou em casa, obedeceu ao pai, cumpriu todas as regras, mas não amou o pai de todo o coração, e não buscou o pai com todo entendimento, e não honrou o pai com todas as suas forças, porque se o pai fosse a prioridade, ele ia ver a vontade do pai, que abraçou o filho e falou: meu pai, você está certo. Se o pai fosse a prioridade na vida dele, ele ia falar: meu pai, eu louvo a sua
Eu louvo a sua posição de trazer ele de volta. Se tivesse entendido o desejo do pai, que todos os dias ficava na janela, aguardando que o filho mais novo chegasse, ele ia falar: glória a Deus, chegou o dia da alegria completa do meu pai, porque ele estaria honrando o pai. Existem muitos filhos que estão dentro da igreja e não amam o pai, e não louvam o pai, e não entendem a obra do que o pai faz, porque simplesmente o seu coração está: se eu fizer isso dessa maneira, eu vou ser honrado. Se eu fizer dessa maneira, o carro vem. Se eu fizer dessa forma, as bênçãos se chegarão à minha casa. E a forma correta de ser abençoado não é cumprir as obras. A forma correta é amar a Deus acima de todas as coisas. Não existe outra forma. E tem um terceiro filho. O terceiro filho é o mesmo que estava contando a história. Esse terceiro filho, lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5 em diante vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que é o ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. E Jesus veio para restaurar o filho mais novo e para restaurar o filho mais velho. Jesus, ele abriu mão da sua glória. A Bíblia diz que era algo que ele devia se apegar. Ele abriu mão da sua glória e assumiu um posto que foi levar sobre si os nossos pecados. Assumiu um posto que foi para igualar todo e qualquer homem nessa terra. Não existe nada que nos iguale mais na presença de Deus do que Jesus Cristo. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. E isso iguala a todos os homens. Tanto aquele que pegou seus bens e se afastou da presença de Deus, quanto aqueles que permaneceram dentro de casa e continuaram ali vivendo a sua vida em pecado. Jesus, ele pegou e balizou e disse: olha, a partir de agora, aqueles que entenderem que o meu sangue foi derramado naquela cruz e entender que eu sou filho de Deus, vai ser lhe dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E essa glória nunca poderá ser tirada de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A palavra do Senhor diz que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não existe nada neste mundo que vai poder tirar isso de Jesus. E não existe nada nesse mundo que vai tirar o seu direito de ser chamado filho de Deus, quando você confessar Jesus como seu Salvador. Agora a pergunta que eu tenho para dizer para você: com qual desses filhos você se parece? Com qual dos filhos você se parece? Você se parece, você que está ouvindo essa pregação aqui, ou na sua casa, ou que um dia irá ouvir essa pregação, com qual desses filhos você se parece? Você vai se parecer com um filho que um dia esteve na presença do pai, um dia andou com o pai e se afastou, e quando se afastou perdeu tudo que tinha, mas chegou ali e se arrependeu
e confessou seus pecados, dizendo ao Pai, e o Pai te tomou nos braços e colocou um anel, dizendo: a partir de agora você é meu filho. Te colocou novas vestes, dizendo assim: agora você não vive mais como outrora, mas vai viver agora as possibilidades do meu reino. E as possibilidades do reino de Deus diz que nada é impossível ao que crê, e você vai viver sobre essa nova forma de agir. E diz também que colocou uma sandália em seus pés, então ele está preparado para anunciar esse reino. Você é este filho, ou você é um filho que está vivendo debaixo da casa de Deus, dentro da casa de Deus, debaixo da tutela do Pai, mas está achando que as suas obras vão fazer com que Deus o abençoe? Ou você se parece com um filho que vem anunciando o reino dos céus, que declara o poder da glória de Deus, que fala: eu trabalho porque o meu Pai está trabalhando até agora? Você é como o Filho de Deus chamado Jesus, que dá honra ao Pai em todos os momentos da sua vida, que simplesmente Ele reserva um tempo da sua vida aqui na terra, dizendo assim: ó, eu vou subir ao monte para orar. Vocês podem atravessar o rio e ir para o outro lado, que eu vou ter comunhão com o Pai. Você se parece com esse filho que tinha comunhão com o Pai? Você se parece com esse filho que chegou em determinado momento e começou a transformar a água em vinho, diz a palavra do Senhor? E que depois ali ele anunciou a palavra para aquela mulher samaritana, e simplesmente ela falou: eu conheci o Messias, eu conheci aquele que havia de vir. E a palavra do Senhor diz que ela foi para a sua terra e falou assim: ó, eu conheci. E ele falou da minha história, falou da minha vida, de tudo que eu era. Mas eu não conhecia apenas alguém que conhecia a minha história, eu conheci alguém que era poderoso para mudar a minha história. E simplesmente aquela mulher prega naquela região onde ela morava, e as pessoas ouviam a pregação dela e começaram a falar assim: eu quero conhecer esse homem, eu quero conhecer este Jesus. E quando Jesus chega lá, ele já não fala mais que foram as obras que ele fez na vida dela, mas as palavras em que ele declarava transformaram a história deles. Então agora eu e você que temos a preparação, a sandália do Evangelho sobre os nossos pés, quando estamos anunciando Jesus, eles vão falar: não é mais a sua história e como Jesus mudou a sua história, mas desse Jesus que você prega, que eu estou ouvindo agora, ele pode mudar a minha história. Mas isso agora eu quero entender contigo: com quem você se parece? Com aquele que levantou destinado a mudar o mundo porque Cristo vive em ti? Ou como mais um nessa geração que diz: ah, hoje está fazendo sol, hoje está chovendo, será que dá praia? Você é mais um neste mundo? Ou você é o Filho de Deus? Porque a palavra do Senhor diz que todos quantos creram em Jesus, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus, diz a palavra do Senhor, faz a obra do Filho Jesus. Chegou a hora de entendermos que existe um filho mais velho do que o filho mais velho dessa parábola. Chegou a hora de entendermos que esse nome é Jesus, e nós devemos seguir as mesmas obras que ele fez. A palavra do Senhor diz: e vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Chegou a hora de ouvirmos o que nosso Deus disse através de Jesus. Ele disse: ide fazei discípulos, anunciar o Evangelho a toda criatura, impõe as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Ele disse que pisaríamos em serpentes e escorpiões, e se bebêssemos alguma coisa mortífera não nos causaria dano algum. Chegou a hora de andarmos como Cristo Jesus deseja que andemos neste mundo. Quando olharmos um pecador, nós não vamos olhar com desdém, porque não somos mais pecadores. Nós vamos olhar com amor e com misericórdia e anunciar a presença de Deus, e o nosso Deus irá fazer a parte dele. Quando nós olharmos para o nosso próximo e falar: viu o que aconteceu com fulano? De vez quando uma pessoa falar isso para você, você fala assim: eu vi, vamos orar por ele para que ele seja restaurado. Não deixe a queda de um irmão se tornar o motivo da sua fofoca, mas deixe você se tornar uma pessoa que vai ser restaurador de muitas histórias nessa geração. Deus chamou filhos para si, para que restaurasse a comunhão com Ele, não para que se
espalhasse os homens. O desejo do Pai é nos separar para Ele e reafirmar o nosso relacionamento e nos preparar para anunciar o seu reino e assim vivermos com Ele por toda a eternidade. Então a pergunta que eu deixo agora: com qual filho você se parece? Que filho é você? Porque isso vai fazer toda a diferença na sua história daqui para frente. Vamos orar ao Senhor, reafirmando a paternidade dEle conosco, reafirmando o cuidado dEle conosco e declarando que nós queremos ser como Jesus, que nós queremos andar como Jesus. Senhor Jesus, Rei dos Reis, nós queremos ser semelhantes a Ti. Queremos, ó Pai querido, andar como o Senhor andou neste mundo. Que o nosso orgulho e que a nossa glória seja em Te conhecer dia após dia. Nós não precisamos de riqueza para Te adorar, não precisamos de dinheiro para sermos felizes. O que nós precisamos é da Tua presença nos sustentando dia após dia. O que nós precisamos é da Tua presença falando conosco, nos comunicando. O que nós precisamos é do Santo Espírito do Senhor em nós, transformando a nossa história, porque a Tua palavra diz que o Espírito da verdade, Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que o Senhor disse, e tudo aquilo que o Senhor disse é verdade e vida para nós. Então, Deus Todo-Poderoso, Jesus, nosso Senhor, nós queremos ser semelhantes em Ti, no amor, na misericórdia, na graça. Senhor, nós queremos ser semelhantes a Ti, queremos ser aquele que está de braços abertos, esperando mais uma ovelha que estava perdida a ser encontrada e trazer sobre os nossos ombros para apresentar a Ti. Nós queremos ser como Tu, Pai querido, para anunciar o Teu reino, para que os pecadores possam ouvir a Tua voz e possam se render aos Teus pés. Nós queremos ser aqueles, ó Pai querido, que vamos estar diante da presença do Senhor, junto com os nossos irmãos. E se um deles se afastar, nós vamos trazer uma palavra de reconciliação. Nós não vamos expor o seu problema, nós vamos declarar que ele pode ser religado à presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós não queremos, ó Pai, ser aquele que expulsa as pessoas da Tua presença, mas queremos ser aquele que comunica a Tua presença para que as pessoas se acheguem a Ti. Então, Senhor, perdoa todas as vezes em que pecamos, ó Pai, que em vez de sermos pessoas que atendem com o mesmo amor que o Senhor, fomos ásperos. Como de vez de ser pessoa que tem empatia pelo próximo, deixamos a pessoa ir embora sem que pudesse viver a verdade do Senhor. Deus Todo-Poderoso, que nós possamos, ó Pai, sair daqui como filhos honrados da presença do Senhor, que anuncia a Tua palavra a tempo e fora de tempo, com um único e apenas um objetivo: que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, e que o Teu reino avance, e que o Teu reino cresça, e que mais irmãos que como nós, um dia estavam gastando toda a nossa vida, tudo aquilo que o Pai tinha para nos proporcionar neste mundo, possamos nos achegar debaixo da tutela do Pai, e como o Senhor, obedecer até a morte. Deus, queremos Te honrar nessa geração, queremos que o Seu nome seja conhecido através das nossas vidas, e quando as pessoas nos olharem, nos olhem não por aquilo que somos neste mundo, mas por aquilo que somos em Ti, que é nada mais, nada menos do que sermos chamados de filhos de Deus. Nos use nessa geração como os filhos que se manifestam, porque a Tua palavra diz que os homens, toda a criação clama pela manifestação dos Teus filhos, dos filhos de Deus. Que nós possamos nos manifestar nesta geração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Restaura a nossa comunhão.